que a gente fazia muitas vezes ali na sala de aula, eu fazia, era uma mentoria. Uhum. Então, quando o cara dizia, professor, sobre isso que você está explicando, eu tenho um caso assim. Pô, eu buscava, na medida do possível, de novo, né? Ter o máximo de informação e, cara, ajudar. Uhum. Eu sempre fui assim. Acho que olhar pro outro de verdade, com o coração aberto, se importar genuinamente. Acho que isso fez a diferença pra mim sempre. Escolher pela mentoria, Vitor, foi isso pra mim, cara. Olhar e falar, tá, eu posso gravar um curso legal, vai impactar, vai. Mas como impactar mais de perto e sentir o resultado disso? E pra mim, isso é um impulso pra fazer mais e mais, né? E com a mentoria isso acontece. Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer o Rodrigo Sodero. Ele é advogado previdenciarista e mentor de advogados na área previdenciária. Fala aí, Rodrigo, se apresenta pra galera do VDcast, amigo. É isso aí, Vitor. Pô, felicidade imensa, cara. Sabe que eu trabalho com direito previdenciário desde sempre, né? Com 14 anos eu fui trabalhar no escritório da minha família. Menor aprendiz? Menor aprendiz, arquivista e tal. Meu pai e a minha mãe são divorciados, né? E meu pai é advogado, o nosso escritório é familiar. E aí acho que foi uma forma até que ele encontrou e ele diz isso, da gente estar mais próximo dele e tal. Então eu sou advogado, minha irmã também, e nós começamos a trabalhar muito cedo no escritório, né? Que massa. Isso para mim foi muito interessante. Meu pai foi meu primeiro mentor, cara. Que massa, cara. Foi meu primeiro mentor. E, pô, felizaço de estar aqui, cara. Dizer pra você que comecei a lecionar em 2006, 2007 ali. E uma coisa que eu sinto hoje, quando eu vou palestrar, ou vou participar de algum evento, enfim, um podcast, na minha área, é que eu fico muito confortável. E ontem vim pra cá, pra dormir por aqui em Alphaville, e estar com você aqui hoje. E, cara, senti algo que eu não sentia há algum tempo. Um frio na barriga danado, sério, cara. Sério. Falei, pô, que legal, cara. E tô curtindo isso, sabe? Que massa. Você chegou aqui, a gente conversou e tal. E como foi legal, cara. Me identifico muito com você. Então, fico muito feliz. Eu ouço praticamente todos os dias o VDcast. Sério, Então, cara. tá aqui com você E agora você realmente tá do muito outro lado da gratificante. coisa, né, cara? Agora é você e alguém vai escutar você aqui também, cara. Que massa. Legal, cara. Que massa. Eu fico feliz com isso. Se você tá ouvindo esse VDcast, saiba que toda semana eu entrevisto um empreendedor digital do bem. E todos os entrevistados são clientes meus, são mentorados meus. Então, quem sabe você não quer ser o próximo aqui também? Já entra aí em victordamasio.com.br/VDcast. Rodrigo, se apresenta pra galera, cara. Você, aos 14 anos, começou a trabalhar já no escritório do pai. E você segue no escritório até hoje. Já são quantos anos de profissão? E como que foi essa evolução? Ensinando também, lecionando há mais de 10 anos, 14 anos, 15, sei lá. 18. Eu sou ruim de conta, sou advogado também, né? Eu tenho licença poética pra ser ruim de matemática, né? Porque no direito previdenciário a gente Você precisa tem que conhecer ser as bom, contas, né? Meu cara. Deus, cara, meu Deus. Mas conta dessa evolução até chegar no Sodero Mentor. Legal, cara. Eu, como disse, desde sempre trabalhei no escritório, então desde os 14 anos. Então, ali, arquivista e tal. Quando eu entrei na faculdade de Direito, em Taubaté, aqui no interior de São Paulo, eu sou de Pindamonhangaba, comecei a estagiar e, pô, enxergando ali como as coisas funcionavam mais de perto, enfim, sempre trabalhando no escritório. Na época ainda não era sócio, hoje nós somos sócios. Que maneiro. Do escritório. Então sou eu, meu pai, a minha irmã, a Paola, e a esposa dele, né? Somos 4 sócios patrimoniais no escritório. E o meu pai sempre foi professor, cara. Como eu disse antes, ele foi meu primeiro mentor, né? Em tudo. E me inspirei muito nele e tal. Então sempre acompanhava meu pai lecionando em cursos de pós e tal, e eu ali junto com ele, quando estagiava, estava na faculdade. Sei que você fez direito também, né? Fiz. Mas já passou, já. Já passou. Já tá curado. E quando eu me formei, cara, pintou a oportunidade de trabalhar dentro de um cliente nosso, um sindicato de servidores públicos em São José dos Campos. Ele disse, pô, preciso de um advogado lá. E vai, cara, tem um Você advogado. ficou interno no cliente, Fiquei então? interno no cliente. Aí me mudei de cidade, não era casado ainda e tal, então, pô, legal. E lá tinha um advogado, o Carlos,
que ele lecionava também. Meu pai estava introduzindo ele na docência. E aí eu comecei a acompanhar o Carlos nas aulas, já acompanhava o meu pai, comecei a acompanhar mais o Carlos, que era o meu amigo ali. Depois o meu pai, eu ficava de assistente, também o meu pai, eu ficava ali de assistente nas aulas e tal. E fui me apaixonando por isso, cara, pela docência. Isso 2006, 2007. Um belo dia, a gente tinha uma aula na pós, e eu acompanhando este meu amigo, o Carlos, e um curso. E a professora que ia dar aula na pós faltou, cara. E aí o Carlos falou, cara, a professora faltou, e aí? Eu falei, eu dou aula. Sério, cara. Ele falou, mas como assim? Eu falei, não, cara, eu dou aula. Ele me dava um espaço de vez em quando pra ir ali, subir no tablado, falar fazer um pouquinho. Fazer uma exposição. Aí eu me senti confortável, conheci a turma. Falei, eu vou, cara, posso falar sobre tal tema? Ah, pode. E dali em diante, cara, eu segui lecionando. Meu Deus. E advogando. Então... Só um adendo aqui. O pessoal fala que a tal da sorte é quando a oportunidade encontra o preparo, né? Se não fosse essa oportunidade dessa professora ter faltado, não ia ter esse espaço para você dar aula. Mas, por outro lado, se houvesse essa oportunidade ali, mas você não tivesse pronto ali com uma aula para dar na ponta da língua, talvez a história fosse bem diferente, né? Cara. E vindo para cá, eu tava pensando no quanto é importante esses nossos atos de coragem, né? Porque, pô, cara, não tava confortável. Mais confortável, assim. Você dominava o tema, mas você não tava, entre aspas, pronto, talvez, né? Não, cara. Mas aquele lance de começar antes de estar pronto, né? É bem Faz verdade, muito né? sentido, né? Esses clichês todos aí, tudo isso funciona, é verdade. Não né? é, cara? Quando você vive isso, você sente. Sim. E é real, né, Sim. cara? E, bom, foi muito interessante pra mim. Mas antes disso, deixa eu dar um passo atrás. Acho legal contar isso pra galera. Eu me sinto um cara privilegiado. Meu pai foi um cara que passou muita necessidade na vida, enfim, a gente por um período sofreu um pouco com isso também. Mas ali, quando eu fui trabalhar no escritório com 14, 15 anos, as coisas já estavam melhorando pra ele e tal. Então, eu fui um cara privilegiado, sabe? Mas um lance que me pegava muito, cara, me veio falar sobre isso, então vou falar. Vai lá. É que eu não queria viver na sombra do meu pai, cara. Faz sentido. Então, escolher pelo direito, Vitor, e eu sei um pouquinho da sua história, que você já contou, da sua família, enfim, a sua escolha pelo direito e tal. Depois, quando você se formou. Cada um com a sua história, né? Mas, cara, eu tinha medo de escolher a minha profissão por este conforto. Era muito confortável advogar pra mim. Tava em casa, Escolher né? o direito, cara. Então, eu sempre me questionei com isso. E eu fiz trocentos testes vocacionais, cara. Tudo quanto era teste vocacional que E dava aparecia, direito? Tudo dava direito, cara. E aí você pensando, será que eu quero isso mesmo ou só tô sendo a escolha óbvia, né? Sim. Você tem time de futebol? Sim, cara. E é o mesmo do pai? É o mesmo do Não pai. me diga. Que curioso. Palmeirense. Cara, eu acho isso interessante porque às vezes a gente acredita que a gente tem livre-arbítrio, né? Que a gente realmente pode escolher qualquer coisa, mas será que pode mesmo? Cara, a minha esposa é médica, o pai dela é médico, a irmã dela é médica também. O quanto que elas realmente escolheram? E você que tá escutando em casa, se você tem um time de futebol, cara, foi você que escolheu isso, essa afinidade. É afinidade. Afinidade por quem? Pelo seu pai, né? Cara, às vezes a gente não controla isso. E o próprio pai, às vezes, também não sabe por que é isso. E eu não sei o quanto que a gente escolhe mesmo as coisas, ou o quanto que a gente só faz o único movimento possível. A única escolha que a gente tinha. Quase como uma predestinação. Faz sentido? Faz muito sentido, cara. E eu vejo isso no meu filho mais velho, no Matheus, hoje. E... Futuro doutor Matheus? Então, cara, olha isso, né? Elis Regina tava certa, né, cara? Como os nossos pais. É. O Matheus tem 16 anos, tá no 2º ano do ensino médio. Tá fazendo teste vocacional e tentando Cara, e ele fazer... fala que quer fazer direito. Uau, não diga. Eu tenho um pequenininho de 2. Eu sei que você tem sua pequenininha também, né? Tem 1 e 3, Isabela. Legal. Que se a minha filha fosse menina, provavelmente chamaria... Isabela é um bom tipo, nome, 2 né? É um meninos bom até nome. aqui. Lindo, cara. Ela é linda, né? Ela é linda. Me lembro a gente ali no Vida de Mentor, a gente vai chegar lá, né? Mas no Vida de Mentor, você falando, eu não apresentei ela ainda nas redes sociais, Dei mas ela olha com ela no aqui. colo, né, cara? Antes de mostrar na internet, eu mostrei pra turma, né?
Eu levei mais de um ano. Eu levei, na verdade, 363 dias. Foi na festa de um ano dela que eu mostrei na internet pela primeira vez, cara. Nunca tinha mostrado o rostinho, né? Já mostrei de lado, já mostrei, sei lá, de costas, mas pela primeira vez eu mostrei ela na internet. Agora a gente tá mais tranquilo com isso. Linda, cara. Eu tenho o Matheus, de 16, e tenho o Bento, de 2, né? E Massa. o Matheus, cara, ele fala, pô, quero fazer direito e tal. E talvez eu transfira um pouco desse meu medo pra ele, sabe? Uhum. Que eu digo, cara, pensa bem, você tem escolhas, né? E Ou pode acha fazer que outra tem. coisa, ou acha que tem, né? Mas ele tá lá, firme, vamos ver o que vai acontecer, cara. Mas foi isso, queria dividir isso, porque no fim, eu segui o mesmo caminho do meu pai, né? É. E E tem uma coisa interessante nesse espaço, né? Você seguiu o mesmo caminho do seu pai ou você seguiu o seu caminho, que é o mesmo do pai? Porque percebe que é diferente? percebo. É bem diferente, né? Percebo, cara, percebo. Nesse processo todo, né? Eu comecei a lecionar e tal. O meu pai coordenava uma pós-graduação nessa instituição onde eu comecei a dar aula. Depois, o meu amigo, o Carlos, começou a coordenar junto com ele. Enfim, eles seguiram juntos por um tempo. Eu me afastei dessa instituição por um período e depois eu voltei como coordenador. Então, eu já coordenava outros cursos de pós menores e aí eu voltei como coordenador nessa instituição de pós. E, cara, ali foi muito interessante, porque foi quando o online, pra gente ali, né? Pra você eu sei que já acontecia muito antes, mas pra gente ali, eu acredito que 2016, 2017, na pós-graduação a coisa aconteceu assim, cara, e a gente explodiu no Brasil inteiro. Nossa. Era um curso de pós que ele era democrático. Ele era presencial e virou também online. Então, no fundo da sala, Vitor, foi montado uma cabine, né? E aí o cara que filmava ali, ele controlava tudo e era ao vivo a transmissão depois. Era presencial para quem estava na sala, mas era transmitido ao vivo para quem estava em casa. Exato. E foi, assim, uma revolução. Isso é que cara. ano? Isso foi 2017, Legal. 2018. E explodiu, cara, no Brasil inteiro. E por que eu digo que era democrático? Porque era acessível. Então, em São Paulo, no presencial, a gente já dava esse acesso, sabe? As pessoas mais humildes estavam lá. E, cara, é impressionante. A minha história é diferente, mas eu preciso reconhecer isso. Como, quando a pessoa está com a faca no pescoço, a gana é um negócio maluco. No melhor sentido da palavra, né? É um cara, negócio tem que dar maluco. certo, né? Tem que dar certo, cara. Ou vai ou vai. E ali eu vi muitas pessoas prosperarem, darem certo na advocacia previdenciária, mas com muita luta, sabe? Hoje eu olho pra essa galera, assim, encontro, falo, cara, Admiração, que legal, cara. É muito legal, né? Eu gosto muito disso. O direito previdenciário, ele é isso também, né? É meio guerrilha, né? Muito guerrilha. Conta um pouco cara. disso pra galera que não faz ideia de como é. Muito guerrilha. No direito previdenciário, a gente trabalha... Tem um braço que o pessoal chama de direito previdenciário empresarial. Isso está voltado mais, não só, mas mais para o direito tributário. Então, as empresas acabam pagando alguns tributos relacionados à previdência social e diminuir essa carga tributária é interessante, enfim. Mas nunca foi o meu nicho de verdade. O direito previdenciário raiz, que é aquele que eu trabalho, nele a gente trabalha com as pessoas, com os benefícios previdenciários e com os benefícios assistenciais. Um benefício clássico que é o BPC Loas, cara. Pouca gente conhece esse benefício assistencial e os benefícios previdenciários. Vou falar rapidamente. A pessoa idosa com 65 anos ou mais, olha que legal isso, né? Isso é informação. A pessoa idosa com 65 anos ou mais ou com deficiência, que não tem condições de manter a sua subsistência ou tê-la mantida pela sua família, ela tem direito a receber um benefício de um salário mínimo, cara. Isso está previsto na nossa Constituição, né? E a legislação infraconstitucional regulamenta. E, cara, isso é um benefício muito legal, cara. Muito legal, porque a gente, de fato, entrega dignidade para as pessoas com isso, sabe? O cara que não conseguiria viver, consegue viver. Um mínimo de dignidade. Sim. Pô, é um salário mínimo, cara. Mas para quem não tem nada, né, Vitor?
Faz diferença. Faz muita diferença, né? E você conquista isso pra pessoa. A pessoa já tem direito. Sim, Só que não basta ter o direito, né? Você tem que se fazer, exercer o direito. exatamente. O E aí INSS, entra você. O INSS faz a gestão desse benefício. Embora o Instituto seja um instituto de previdência, né? Uma autarquia previdenciária, ele cuida desse benefício assistencial. Uhum. Né? E muitas vezes ele indefere para quem tem direito. Ele não Sério? reconhece esse direito. E aí a gente entra. Uhum. Né? Num processo judicial. Ou até mesmo antes disso. A gente entra para ajudar Pra a fazer o garantir. requerimento e tudo bonitinho para que dê certo Uhum. na via administrativa dentro do INSS. Esse benefício é lindo, cara. Uhum. Ele é lindo, porque, pô, tem ótimas histórias dele, assim, na minha carreira. Eu me lembro de uma menininha, a Joyce, com 2 aninhos de idade, atrofia muscular espinhal nível 4. Não mexia nenhum músculo do corpo, cara. Expectativa de vida 2 anos de idade. E aí meu pai lecionava com uma professora na faculdade, e essa professora contou a história dessa menina que tinha se mudado Uhum. para outra cidade, junto com... A mãe tinha se mudado para outra cidade junto com os avós, ou seja, bisavós da Joyce. Porque só nessa cidade, era a cidade mais próxima que tinha tratamento, um hospital que fazia o tratamento para aquela doença. Uhum. Então, veja, a mãe da Joyce mudou de cidade junto com os bisavós da Joyce Uhum. para fazer o tratamento. E ela morava no hospital, cara. Então, os bisavós da Joyce moravam numa casinha próxima. A mãe praticamente morava no hospital junto com ela. E, pô, contou essa história pra mim e disse... Meu pai, cara, você não consegue dar uma olhadinha nisso? Cara, eu fui, conversei com a mãe, fui ao hospital. Vi aquela menininha, pedi autorização pra tirar foto, enfim. O INSS tinha indeferido o benefício porque os bisavós tinham renda, Uhum. né? E, para receber esse benefício, eu disse que a pessoa não pode ter condições de prover o seu Isso, e a sustento própria pelo família provido não pela sua pode. família. E ali esse foi o empecilho. E aí a gente ajuizou uma ação e tal, despachei com o juiz, uma tutela antecipada, a gente chama, né? Uma liminar. Antes dele julgar o processo, ele já deu uma decisão e disse, olha, tá, antes da decisão final, explicando bem simploriamente, tá aqui o benefício. E ela faleceu no curso do processo, cara. Meu Deus. E enfim. E aí eu informei no processo, né? Agradeci de alguma maneira ao juiz pela agilidade. Por causa da enfim. liminar. Pô, cara, Liminar, os últimos dias de vida dela foram mais leves do que seriam. mais dignos, né? Então me toca muito, cara. E a gente trabalha com os benefícios previdenciários também. E aí a gente tá falando de quem contribui para a previdência, aposentadorias, Uhum. pensão por morte, benefícios por incapacidade, enfim. Então esse é meu nicho, cara. E, amigo, dá pra ver o quanto que você é apaixonado pelo direito em si. E você usa isso pra dar dignidade pra essas famílias, pra essas pessoas. Só que em algum momento você começou a olhar para os outros advogados, porque por melhor que você seja, enquanto você estava naquele hospital ajudando aquela família, você não poderia estar num outro hospital ajudando uma outra família. Quando que você percebeu que sozinho você não dá conta de tudo e escolheu ensinar? Porque tem essa visão, né, de que, se eu vou ensinar alguém na minha área, eu vou formar meu concorrente. O que você pensa disso? Cara, isso nunca passou pela minha cabeça. Sério? Mas existe isso no mercado. Existe. Mas nunca passou pela minha cabeça. Pra mim é estranho, né, ouvir isso de alguém. Cara, é muito comum. É muito comum em várias áreas. É uma das maiores objeções que eu recebo. O advogado vai ensinar outros advogados. Ué, mas vai formar o concorrente? O médico vai ensinar outro médico? Mas aí eu vou formar meu concorrente. O arquiteto ensina outro arquiteto. Mas aí eu vou formar meu concorrente. Esse é um dos maiores medos que as pessoas enfrentam antes de abraçar uma vida de mentor. Cara, talvez algo que aproxime a gente disso que você tá falando agora é o seguinte. Nas aulas de pós, nos cursos de extensão que eu fazia, enfim, a gente sempre tava com outros professores ali, né, e tal, nas salas dos professores. E muitos professores diziam, pô, eu tô lecionando lá, dando aula e tal. E aí o cara pergunta de um caso do escritório dele. Pô, cara, tô dando minha matéria, eu não quero responder sobre o caso. Eu entendo essa objeção em algumas situações. Juízes. Pô, o juiz tá lecionando. Ele nem pode, Ele né? não pode, cara, falar sobre o caso. Tem uma vedação, inclusive, legal, né? Ele tá impedido de falar daquilo. Ele não pode, não né? pode, né? E aí eu vi alguns colegas que não tinham essa objeção, né? Juízes dizendo, olha, me faz uma pergunta mais ampla, não pergunta sobre o caso. Isso. Depois, Porque não pode. porque eu não posso. Enfim.
Mas eu via muita gente resistindo a isso. E na medida do possível, Vitor, eu sempre respondi, cara. Sempre gostei de ajudar o outro. Legal, cara. É uma coisa muito minha, cara. Sabe que eu percebo isso? Eu percebi isso esses dias, numa situação totalmente fora da curva. Porque comecei a me aproximar da mentoria. Posso falar sobre Por mentoria? favor, à Não, beleza. vontade, irmão. Não quero só atropelar os assuntos. Não, de né? boaça, cara. Mas o que a gente fazia muitas vezes ali na sala de aula, eu fazia, era uma mentoria. Uhum, Então, quando o cara dizia, professor, sobre isso que você está explicando, eu tenho um caso assim. uhum. Pô, eu buscava, na medida do possível, de novo, né? Ter o máximo de informação e, cara, ajudar. Uhum. Eu sempre fui assim. E aí percebi, fora esses dias do direito isso, né, cara? Eu fui trocar de carro. Aí fui numa concessionária e tal. Aí um vendedor, putz, cara, muito bom vendedor, Uhum. cara. Muito bom, o Emerson. E aí ele me mostrou o carro. Cara, eu fiquei apaixonado pelo carro. Falei pra minha esposa, nem ia comprar, cara. Minha ideia era comprar um carro mais barato, enfim. Sim. Aí eu olhei e falei, não, vou comprar e tal. Aí cheguei no escritório e falei pro meu pai, cara, vou comprar o carro. Ele, pô, mas por que você vai comprar o carro? O que você viu no carro? Pô, cara, o carro é assim, assado, papapá, papapá. Putz, cara, muito legal e tal. E genuinamente, né, cara, contando ali pro meu pai que, pô, legal. Aí cheguei na minha sala, minha irmã trabalha na mesma sala que eu. Falei, pô, Paola, eu vou comprar. Paola é o nome dela. Vou comprar o carro, não sei o que, tal, assim, tal. É mesmo, é legal, e tal. E, cara, eu enxerguei benefícios pra eles também de ter um carro igual, sabe? Uhum. Mal comprou, já tava vendendo. Cara, todo mundo comprou o carro. Sério, A gente cara? comprou 4 carros. Que maneiro. Não me fala qual é não, porque senão você vai vender mais um. Cara, e da esposa do meu pai é igual ao meu, cara. Mesma cor, tudo, enfim. Uau. E, cara, pra mim é muito, tipo, cara, tá tudo bem, é muito genuíno, sabe? Então, Sim. eu Porque quero... o que é bom pra você, você quer compartilhar para outro experimentar também. Você entende que o cara, pra ter o seu carro, ele não precisa ter o seu carro. Ele pode ter um carro igual ao seu, e aí vocês dois têm o carro, né? Assim, pô, eu me peguei, né, pensando nisso esses dias. Interessante. Falei, cara, que loucura, né? Mas essa ideia de ajudar mesmo de coração, né? Genuinamente Porque isso. tem carro pra todo mundo. E tem cliente pra todo mundo também. Se o outro profissional ficar melhor, ele não vai tomar o seu, né? Ele vai conseguir mais pra ele e você também vai conseguir mais pra você. Eu acho que isso tem muito a ver com escassez e abundância. Escassez e abundância. São duas frequências, né? Que não coexistem, né? É uma coisa ou outra, né? Não tem como vibrar escassez e abundância ao mesmo tempo, né? Cara. E, pô, pra mim sempre foi muito assim. A gente tava conversando aqui no off, né? Eu fui coordenando pós-graduações, enfim, ao longo da minha vida e tal. E aí, em 2021, um grupo de amigos do sul, do Brasil, do Rio Grande do Sul, me convidou para fazer parte de um projeto deles que chamava Área G4. Na Hotmart, já, onde a gente tem lá a mentoria hoje hospedada também e tal. E atualização previdenciária era a pegada. Então a gente tinha algumas atividades ali, eu aceitei e fui participar com esses 3 amigos lá. E a gente ficou até meados do ano passado, a gente tá em junho agora, né, de 2025. Em julho de 2024, se eu não me engano, a gente encerrou esse programa porque a gente entendeu que já tinha dado, enfim. Legal, mas a gente... Eram 4 amigos ali e mais uma agência junto com a gente, uma agência parceira, e a gente entendeu que, pô, tinha dado. São meus amigos até hoje, enfim, tudo certo. E aí, cara, eu comecei a pensar, e agora? Eu coordeno uma pós até hoje, enfim, mas é algo menos relevante do que eu fazia antes, assim, em termos financeiros. Tá se dedicando tudo mais. menos do que lá atrás. Muito. E aí eu falei, pô, cara, e agora? O que eu vou fazer? E a gente tinha uma agência de marketing digital, enfim, ali conosco nesse programa, né, na área G4. E aí eu conversando com esse pessoal, pô, vamos fazer uma parceria, vamos fazer algo juntos, enfim. Aí, bom, trouxe eles pra mim. E aí pensando no que ia fazer, cara, conversava com todo mundo e todo mundo, pô, tem que ser um negócio escalável, e para escalar, pô, grava um curso, cara, e tal, e aí a gente vai trabalhar mais nos lançamentos, e aí você Vende não vai pra ter... mais gente, cobra menos.
Aí eu vejo você falando, me vem altas coisas aqui na cabeça. Que eu já Fala aí, vejo que você que vem? dando na Fala aí. continuidade. Não, você explicando, né, cara, que você pode, por exemplo, atingir um número bacana, né? R$ 1 milhão de várias maneiras, né? Sim, tem Eu várias gosto formas. muito dessa sua explicação. Aliás, antes aqui, eu tava no estúdio, eu fui ali, visitei, e aí vi lá a sua anotação na lousa, né? Sim, Tipo, pô, tem várias maneiras de você atingir isso, né, é. cara? E só pra quem não tá acostumado com esse meu conteúdo, cara, você pode fazer 1 milhão de várias formas diferentes, né? E só pra fins didáticos eu coloco alguns aqui. Você pode fazer uma venda de 1 milhão pra uma pessoa. Eu tenho vários amigos que venderam as empresas por muitos milhões. Então é possível você ter um comprador de algo que custe mais de 1 milhão, ou gente que vende imóvel também, vende casa, né? Uma venda fez 1 milhão. Ou você pode fazer 10 vendas de 100 mil. Eu tenho um programa chamado Mastermásio e lá custa 120 mil. E eu tenho dezenas de membros ativos, alguns deles estão há mais de 10 anos, inclusive. Então, se você faz 10 vendas de 100 mil, você faz 1 milhão também. Só que tanto a venda de 1 milhão quanto a venda de 100 mil não é algo comum que a maioria das pessoas faça. Então, vamos para o outro lado da coisa. Você pode fazer 1 milhão de vendas de R$ 1. Só que também não está disponível para todo mundo. É processador de pagamento, faz isso, né? Cobra R$ 1 por transação, faz mais de 1 milhão de transações, a própria Hotmart, né? E assim faz milhão. Só que isso não está disponível para mim, para você, não é comum. Então, ao invés de fazer 1 milhão de vendas de R$ 1, vamos pensar em fazer 100 mil vendas de R$ 10. É possível? Certamente é possível. É como as editoras fazem milhões. Eles pegam um livro best-seller, ganham R$ 10 por livro, R$ 10 vezes 100 mil já dá 1 milhão aí também. Mas, de novo, não é algo que está disponível para todo mundo. Quando você vai para um preço tipo R$ 97, R$ 100, você só precisa de 10 mil clientes para fazer 1 milhão. Ainda assim é muito difícil. Principalmente se você não for um ex-Big Brother, né? Se você não estiver na televisão, se você não for famoso, é muito difícil fazer essa conta fechar. Para você conseguir 10 mil clientes, você tem que ter uma audiência muito grande. 100 mil se você convertesse 10%, 1 milhão se você convertesse 1%. Ainda assim é muito puxado. Eu tenho alguns amigos que fizeram nesse low ticket mais de 1 milhão, mas são pessoas que têm audiências muito grandes, muito fora da curva. Então o que sobra? 1.000 vendas de 1.000 ou 100 vendas de 10 mil. Isso aqui, para mim, é o sweet spot. São as duas opções mais alcançáveis, mais disponíveis, mais possíveis, mais factíveis para pessoa comum como eu e você. Se você criar uma mentoria de R$ 10 mil, você só precisa vender para 100 pessoas. E enquanto você está oferecendo a mentoria, se alguém disser não para essa de 10 mil, você pode e deve vender um curso por 1.000, ou uma comunidade por 1.000, ou um pacote de conhecimento ali, alguma proposta pontual por 1.000. Então, se você criar uma oferta de 10 mil e uma oferta de 1.000 como downsell para quem não pegar de 10 mil, você com 100 vendas de 10 mil, ou com 1.000 vendas de 1.000, ou com qualquer combinação entre elas, você chega no 1 milhão da forma mais fácil e mais simples que pessoas comuns podem conseguir usando a internet. E óbvio que 10 mil pode ser 20 mil, né? Pode ser 5. Óbvio que 1.000 pode ser 2.000, pode ser 500, mas eu só estou trazendo uma matemática simples aí, né? Uhum. Você viu essa matemática e isso fez você, ao invés de focar em curso barato, focar no mais caro? Cara, antes disso até, porque eu não tinha muita ideia de quanto se cobrava por uma mentoria. Uhum. Mas, Porque não tem regra, né? Não tem uma lei, né? mas mentorar fazia sentido para mim. Uhum. Me lembrei aqui, em 2021, eu lancei um projeto de consultoria individual. Eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo, mas eu sentia a necessidade das pessoas. E tinha ali... o pessoal me conhece na área, enfim, um Instagram relativamente forte e tal, muitos alunos, e vi essa necessidade, falei, pô, cara, aqui tem uma coisa legal. E eu comecei a fazer consultorias individuais, e aquilo fazia muito sentido para mim, em paralelo com a pós que eu coordenava, com a área G4 depois e tal. E aí, quando abriu esse espaço, né, no ano passado, pô, o que eu vou fazer a partir de agora? Aí eu comecei a pensar mais em mentoria. Uhum. Pô, pra mim só vinha mentoria, na verdade. Então os caras falavam, pô, vamos fazer um curso de não sei o quê. Você nem queria. Cara, sabe que eu cheguei a falar, vamos. E aí tinha, a gente pensou num curso em princípio de revisões de benefícios, que envolve cálculos e tal, e é um gargalo da galera do direito, né? E, pô, legal. Aí eu lembro que eu fui nas principais editoras da área, fui lá, comprei todos os livros atualizados. Tem um monte de livro, enfim, mas peguei todos atualizados. Pô, vou montar um curso, vou gravar, enfim, e segue o jogo. Aí, cara, quando eu sentei pra montar o curso, Vitor, falei, cara, não é isso que eu quero fazer.
Mandei mensagem pros caras, falei, cara, não vou fazer isso, eu quero fazer mentoria. Aí melhor mesmo. Aí comecei a pesquisar mais. Aí, inclusive, um mentorado seu eu encontrei primeiro, quase entrei numa mentoria dele, mas por uma questão pessoal não entrei na época. E aí, cara, te achei pela Regis. Não foi pelo meu perfil. Não foi pelo seu perfil. Conta essa história aí, cara. Acho que ela vai gostar muito de saber. Falei isso pra ela até. Esses dias, no Vida de Mentor, ela fez uma atividade com a gente. E daí eu contei isso pra ela. Que massa. Só pra botar em contexto aqui, eu tenho que traduzir algumas coisas pra você. Regis é a COO da minha empresa. Ela tá há mais de 7 anos trabalhando na minha empresa. E você sabe como é que eu conheci ela? Eu sei. Ah, você sabe? Você sabe dessa história? Escritório, que vocês trabalhavam juntos. Cara, quando eu era estagiário de Direito do escritório, quando eu estagiava na área, eu tava fazendo FRJ no Rio de Janeiro, ela era top administrativo do escritório que eu estagiava. E foi assim que a gente se conheceu, cara. Ela era minha chefe anos atrás. Eu via ela eu havia organizando seus eventos. Sim, sim. E eu, cara, eu quero fazer um evento presencial e tal, que legal. E aí comecei a olhar, falei, pô, cara, o Vitor trabalha com as mentorias, né? Eu não sabia que era. Mas como é que tu chegou no perfil dela primeiro? Não sei, cara, apareceu pra mim Uau. de alguma maneira. Que incrível, cara. Apareceu. E aí comecei a olhar mais pra você, comecei a te seguir. Eu falei, pô, cara, que legal, né, e tal. E aí participei de um lançamento que você fez, não vou me lembrar exatamente qual, do Vida de Mentor, mas aí, pô, já foi mais recentemente. Eu abri a minha mentoria, Vitor, em outubro de Do ano passado, 2024. né? Eu fiz uma reunião. Cara, tudo muito da minha cabeça também. Isso tem 6 meses, né? Só pra botar em perspectiva, tem 6, 7 meses. 8 meses, é. Tudo da minha cabeça, cara. A gente mandou mensagens pros grupos de WhatsApp que eu tinha ali, de pós, enfim. E falei, olha, vou fazer uma reunião. Cara, sem técnica, tá? Eu me sinto muito iniciante. Você não sabia exatamente o que estava fazendo. Mas mandei mensagem ali e falei, olha, eu tenho um produto novo, um projeto novo, quero apresentar para vocês. Vou fazer uma reunião no Zoom. E, enfim, era a mentoria. Eu montei alguns pilares ali. Resolução de casos concretos, encontros quinzenais para resolução de casos concretos, uma aula de atualização previdenciária, porque o direito previdenciário muda a todo momento por mês. Então, uma aula mensal. Eu sempre acreditei que na pós-graduação, e trouxe isso para a mentoria, a gente precisa que as pessoas ouçam outras pessoas, não só a mim. Então, cara, por que não, né? Ter outras pessoas ali. E acho que você também faz isso, né? Sim. Então, pô, tem gente melhor do que eu em alguns pontos, sabe? Eu preciso admitir isso. Né? Então, gestão de escritórios. Cara, eu sei que isso é importante para o cara ter sucesso. Sucesso é uma palavra muito relativa, né? Mas na advocacia previdenciária dele. Para que ele prospere, enfim. Pô, gerir o escritório. Não sei se você já chegou a pensar nisso, mas na advocacia, cara, isso é muito comum, né? As pessoas encaram a advocacia com muito romantismo, né, cara? Então, o advogado com aquela portinha do escritório e tal. É bonito. Mas é difícil, né, cara? Não prospera assim, né? E no fim... Se o cara não olhar como uma empresa, ele vai ter muita dificuldade de crescer, né? E eu vejo a advocacia muito assim ainda, cara. Muita gente... uma coisa mudança. artesanal, né? Então, pô, o cara precisa saber gerir o escritório. Eu tenho pessoas que sabem mais de gestão do que eu. Sabe uma coisa que me chamou a atenção, cara, com o risco aqui de te cortar, mas me veio muito na mente isso, cara. Na época do escritório, quando eu era estagiário da Regis lá, eu via advogados com bastante tempo de experiência, ganhando um valor fixo baixinho e fazendo um trabalho manual ali, com a evidente falta de perspectiva de crescer. E outros advogados com menos tempo de formados entrando no mesmo escritório já como sócios. Eu via isso na prática. E eu tentava entender por quê. Por que esse cara aqui nunca vai dar em nada? Dá pra ver que não vai dar em nada, apesar dele ser mais velho, dele já ter família e dele estar no momento mais avançado de vida. Mas, cara, parece que ele tem um teto ali esquisito que ele não passa dali. Ele é visto como um estagiário de luxo. É isso. E esse cara que chegou agora, nem é casado, novinho, acabou de se formar, já chega sentando na janela, já chega como sócio.
E aí eu entendi, cara. Eu entendi muito cedo. O cara que entra como sócio, ele tem cliente. E o outro cara que tem mais experiência, que é o cara que resolve às vezes, ele não tem cliente. Ele é um fazedor, ele é um burro de carga. Ele é um operador ali do direito, ele é, sei lá, é o primeiro a ser substituído por inteligência artificial agora, né? Quando tá chegando. Nossa. Só que se a grande diferença, e eu tô errado em falar isso, que a diferença é isso, se a grande diferença pro cara ser sócio e virar dono do escritório, ou ele ser só mais um no direito ali que não vai dar em nada, se a grande diferença é atrair e manter clientes, como que na faculdade a gente tem 0 matérias sobre isso, cara? É. Isso não é nenhum assunto, cara. É como se não fizesse parte é a coisa mais importante e não faz parte. Ninguém toca nisso, cara. Cara. Precisava dar uma atenção maior pra isso, né? E a gente faz isso na mentoria. Isso. Então tem um olhar pro marketing, tem um olhar pra gestão. Que é o do que faz a escritório. diferença, né, cara? Saber direito qualquer idiota sabe, com todo respeito aí. Não é o diferencial. Cara. Eu acho que é o conjunto das coisas, né? Uhum. Conjunto das coisas. E eu procurei entregar isso dentro da mentoria. E tá entregando, né? Conta aí como é que tá indo. Tá indo super bem, cara. A gente começou então. Aí eu chamei a galera pra essa reunião. E só pra finalizar, a gente tem um grupo no WhatsApp muito forte também. Uhum. Eu acho muito interessante, cara. Eu não me acho um cara muito incisivo e tal. Sou um cara legal, eu acho. Bom trato. Mas eu coloquei umas regras lá na nossa comunidade. No seu grupo. No grupo, né? Eu chamo de Fraternidade Sodera. Legal. Lá no WhatsApp. E, pô, a galera segue muito. Dia das Mães desses dias, cara, ninguém foi lá, né? Tipo, Feliz Dia das Mães. Cara... Você criou as regras do que pode ou não fazer? Não pode. A galera não dá bom dia, boa tarde, boa noite. Enfim, é um grupo, cara, que a galera discute ali. Sim, sim. A advocacia previdenciária, então muito legal. Não bota meme, não bota figurinha. Nada. Bom dia, grupo! Não tem isso, né? Nada, cara. Isso é um diferencial muito Massa. legal, né, cara? E uma curiosidade, né? Eu também sou advogado. Ele é advogado, eu sou advogado. E se você for advogado e quiser usar o seu conhecimento para mentorar outros advogados ou até para mentorar leigos, você pode entrar em vidadementor.com.br/advogados para ver alguns advogados que eu já ajudei com o Vida de Mentor. Então, em outubro eu sentei com a galera, apresentei. Cara, tinham centenas de pessoas ali na reunião. E a partir disso, eu fechei 15 mentorias. Uau! E não foi cobrando precinho de curso. Quanto que você cobrou na mentoria? Cara, comecei trabalhando com R$25 mil o ciclo anual parcelados, R$20 mil à vista. Legal. R$15 mil o ciclo semestral parcelados, R$12 mil à vista. Hoje eu tô trabalhando com o plano anual. Só. Matou o semestral. Matei o semestral. O semestral foi mais pra você se experimentar como mentor e ver qual é, né? Eu sinto isso hoje, Vitor. Não sei se em algum momento, cara, eu vou voltar atrás. Eu comecei com o semestral também. Se eu vou oferecer pra alguém, cara. Cara, sabe uma coisa que... fazendo um parênteses aqui, né? Eu me identifico muito com você quando você diz, escreva sua mentoria na areia. Não é pra escrever na pedra, Não né? é pra escrever na Pode pedra. mudar de ideia. Eu falo isso pros mentorados, cara, diretamente. Falo, olha, tô escrevendo na areia, moçada. Porque pode mudar, cara. Isso. Pode mudar. E eu levo isso tanto pra mentoria internamente, quanto pra isso, que é externo, né? Pô, hoje eu vendo assim. Hoje o formato é esse. Mas, enfim, em algum momento pode mudar. Né? Hoje os valores são esses, em algum momento pode mudar. Né? E, pô, aprendi isso com você, cara. Que massa. Isso dá leveza, cara, porque as pessoas têm a impressão de que qualquer decisão que elas tomam com o negócio delas é algo que é pra sempre, é algo que é imutável, é algo que vira verdade absoluta. Quando, na verdade, você pode sim fazer testes, você pode sim voltar atrás, você pode sim fazer um experimento e gostar, ou pode fazer um experimento e não gostar, e criar de novo ou fazer diferente, né? Sim. Hoje a gente tem um pouquinho mais de 40 mentorados. Que maneiro. Né? E aí eu acendi de grupo, né, cara? Conta isso lá, cara. Vamos lá. Eu entrei no seu primeiro programa no Vida de Mentor, né? Sim. Criar, vender, entregar, escalar e formatura, não é isso? São 5 encontros no Vida de Mentor. E lá eu formo o cara pra viver a vida dele. Ele pode seguir sem a minha ajuda ou com a minha ajuda dentro da mentoria. Isso. E aí, eu fiz o pagamento daquele plus.
para participar da mentoria, né? Sim. Então eu entrei, eu fiz o Vida de Mentor, minha mentoria já estava funcionando, e aí em abril, se eu não me engano, eu entrei de fato para a mentoria, né? Que é agora, né? A gente tá gravando esse episódio em junho de 2025. Eu não sei quando que ele sai, talvez seja em julho, eu não sei. Mas a gente tá gravando em junho de 2025. Então de abril pra cá, já explodiu. Cara. E aí foi muito legal, fiz um lançamento esses dias atrás, e aí tô entendendo como fazer o melhor lançamento para mentoria, para minha mentoria, enfim. E a gente vendeu bem e tal, e isso fez com que eu ascendesse de grupo, né, cara? Sim. Os seus grupos, né? A gente tem uma divisão lá, né? Sim. Até 500 mil, acima de Isso. 500 mil. Eu separo os meus grupos por faturamento. E eu sei que faturamento é uma métrica míope, né? Pode ter alguém faturando muito, mas em prejuízo, né? Tomando prejuízo. E pode ter alguém faturando pouquinho, mas com uma estrutura enxuta e lucrando muito. Mas eu separo por faturamento porque, apesar de ser uma métrica míope, é uma forma bem interessante de separar as pessoas considerando os desafios delas. Então tem um grupo para quem faz 0 a 500 mil, outro para quem faz de 500 a 1 milhão, outro para quem faz de 1 a 5 milhões e outro para quem faz a partir de 5 milhões. E é assim que eu hoje separo os grupos. Você entrou no do 0 e agora já fez mais de 500. Cara. E fui me dar conta, a gente tava conversando aqui também no off, né? Falei, cara, eu não sou muito de ficar olhando os números, enfim. Você nem percebeu, quando você viu tinha batido, né? E aí o seu pessoal sempre, né? Mas como é que tá seu faturamento e tal? Aí, Isso. quando eu fiz o lançamento, e aí eu vi na Hotmart a continha crescendo, eu falei, cara... É gostoso, né, cara? É não é? gostoso demais, né? E é interessante, né, Vitor? Porque só quem tá dentro desse universo sente Sim. isso, né, cara? Às vezes eu converso com os familiares, enfim, né? E a galera que Não alcança, né? Porque é outra linguagem, né? Eles não entendem, não, né? Ou entendem? Cara, é difícil deles entenderem, né? Até o meu pai mesmo, que é um cara que leciona e tal, ainda leciona, um cara que também esteve envolvido com a educação, que a gente faz também é a educação, Sim. né? Acima de tudo, a educação. Não entende muito bem, cara, né? Vamos lá, eu sou fã do Jô Soares, né? Uhum. Tem a canequinha aqui, ó. Uma canequinha diferente. Não, muito legal, né, cara? Linda. E aí, vindo pra cá, né? Eu fiquei me sentindo, pô, tô indo no Jô, né, Eu sou cara? gordo também, né? Nada disso. Nada disso, cara. Você tá forte. Tô buscando aí. E pra mim, por que eu tenho essa sensação, né, cara? Porque, pô, eu gosto muito de você, cara. Eu te reconheço, assim, né? Gosto muito disso, quando você disse, peguei de você. Cara, como a gente vai pegando as coisas do outro sem perceber, né? Uhum. E mentoria é isso, né? É você abrir um pouco do seu mundo pra pessoa se servir daquilo ali. Pegar o que serve, o que faz sentido, descartar todo o resto. E aí a gente combina, né? Quando você falou pra mim a primeira vez, no grupo, Rodrigo, eu te reconheço por isso, porque eu dei um depoimento lá do lançamento, enfim, achei que era importante compartilhar. Aquilo ficou na minha cabeça, falei, cara, o que o Vitor quer dizer com isso, né? Não sei se tem uma história disso, né? Se tivesse, você puder contar, eu gostaria de saber até. Do eu te reconheço. Porque, cara, me pegou muito. E hoje eu procuro levar isso pra minha mentoria também. Uhum. Eu pego muitas coisas suas, cara. Quer ver? Começar a mentoria com as histórias. Com as vitórias. Com as vitórias, né? Com as histórias de sucesso, né? Com as vitórias. Uhum. E terminar a mentoria, o encontro da mentoria, perguntando pra galera por que foi bom. Por que valeu a pena? Por que valeu a pena. Cara, como São detalhezinhos, né? De como conduzir a coisa que fazem diferença. Esse negócio do reconhecer tem sim uma história. Eu lembro quando eu fiz 1 milhão em um dia. A minha meta era fazer 1 milhão na vida, né? Eu consegui com 29 anos e pouquinho, eu tinha meu primeiro 1 milhão na conta, investidos, numa conta que eu nunca mexi. Cara, foi importante pra mim. Eu lembro que eu celebrei com os meus amigos e foi bacana. E conforme eu fui evoluindo, eu lembro que eu levei 1 milhão e um ano e pouco pra fazer o segundo 1 milhão. E você vai mudando o jogo, né? Eu lembro quando eu fiz 1 milhão em um mês, que é bem legal. Eu lembro quando eu fiz 1 milhão em uma semana, e é bem legal também. E eu lembro quando eu fiz 1 milhão em um dia. E não tem nada de... Cara, não quer dizer nada, é só um número, né? Eu gosto de acreditar que atrás de cada número tem uma pessoa que foi transformada, né? Mas tirando esse romantismo, vamos falar desse marco, dessa meta, desse momento, né? Desse achievement, dessa conquista.
Eu fui comentar com os meus amigos de faculdade. A galera que fez direito comigo. Porque são os meus amigos. E aí eu fui falar, gente, fiz 1 milhão em um dia. Sodero. Foi um erro, cara. Foi um erro. E não é por mal, cara. Um deles virou pra mim e falou assim, pô, parceiro, deve ter dado muito trabalho, né? E aí eu falei, cara, você não faz ideia. Porque ele não faz ideia. Não é por mal. Ele não faz ideia. E aí veio a outra menina do grupo e falou assim, nossa, 1 milhão em um dia? Então você nunca mais vai precisar trabalhar? Aí eu falei, cara, você não faz ideia. Tipo, não é por mal. Eles estavam felizes pela minha vitória, mas é uma coisa que era tão diferente do conjunto de repertório ali, do que eles viveram ou vão viver ali. Do jogo que eles estão jogando, né? E não tem nada de errado. Não tem nada a ver com carinho, com amor, com quanto que se gosta. Eu só percebi que eu tava falando algo ali que não era o lugar certo de falar. Porque eles não conseguem alcançar. E aí eu percebi que ele falar, nossa, deu trabalho, não foi o que eu gostei de ouvir. Quando ela falou, então você nunca mais vai trabalhar, não foi o que eu gostei de ouvir. Aí eu fiquei pensando, então o que eu gostaria de ouvir, pô? Que vindo do outro lado, então me deixaria feliz? Eu percebi que nada. Porque, cara, não tem nada que eles pudessem falar que fizesse a completude. Por exemplo, se eu faço aqui, pam pam param pam 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 pam, panam. Precisa, né? Senão fica suspenso. O que falta, né? E aí eu entendi que nada que viesse dali completaria. Então o que completa? Cara, nós empreendedores, a gente precisa do reconhecimento de alguém que entende. Alguém que vive aquele mesmo rolê. E aí você pode dar pra ele o que ele precisa naquele momento. Às vezes a esposa não entende. Às vezes o marido não entende. Então quando você compartilha com um igual ali, com alguém que joga o mesmo jogo, e essa pessoa te reconhece, é tipo lembra do filme Avatar, né? É o I see you. Tipo, eu tô te vendo. E, cara, eu reconheço você por essa sua conquista. Não tem como conseguir isso em outro lugar, né? Faz muito sentido. E pra mim foi importante, cara, ali, né? Por mais que fosse singelo. Pô, eu tava compartilhando o que aconteceu comigo no lançamento, né? O que deu certo, o que deu errado. E, pô, tinha até mais coisas ali pra falar, enfim. Mas o mais importante, aí você disse, se todo mundo fizesse isso aqui, todo mundo ia avançar mais mais, né? Compartilhar mais, reconhecer mais. E esse negócio do reconhecimento, cara, bicho, parece que a gente é o fortão porque a gente empreende. Só que, na verdade, o cara que empreende é o cara que é mais delicado, é o cara que é mais frágil, porque ele tá fazendo uma coisa que é muito mais difícil. O cara que faz 1 milhão em um ano, coisa que muitas vezes as pessoas não fazem em 40 anos de vida, ou o cara que faz isso num mês, cara, ele tá rodando numa frequência que é muito mais puxada. E justamente por ser mais puxada, esse cara precisa de mais apoio, de mais cuidado. Não é que o empreendedor é o fortão, é que o empreendedor é o mais sensível, talvez. Então é por isso que o lance do reconhecimento te pegou tanto. Porque a gente tá carente disso, bicho. Não tem isso em lugar nenhum. E a gente tava conversando aqui, né? E acho que um lance também que me pegou, acho legal compartilhar isso com a galera, né? Talvez alguém sinta essa dor em algum momento. É que eu sinto, e tomara que eu esteja errado, mas acho que não tô. Eu sinto que os grupos onde eu convivi até aqui, né, começaram a me enxergar de uma forma diferente a partir do momento que eu lancei a minha mentoria, né? Então, eu era um cara que tinha produtos no mercado, pós, que eu coordenava, enfim, depois a área G4, como eu contei. Mas quando eu lancei a mentoria, cara, eu enxerguei muitas indiretas, enfim. E A receptividade do mercado não foi muito boa. De pessoas que pra mim eram importantes, cara, sabe? Eu não sou muito de ficar fuxicando as coisas, né, enfim. Mas eu me lembro de um dia que a minha esposa disse, putz, olha, alguém escreveu isso aqui, eu acho que foi pra você. Tipo, uma indiretinha. Como assim? Como assim uma mentoria de 20 mil reais na área previdenciária? Refleti sobre isso, cara. Pô, no direito previdenciário a gente trabalha muitas vezes com pessoas mais humildes. Eu fui um cara que trabalhei numa época com
numa pós onde as coisas eram bem democratizadas, né? A gente democratizou, Bem eu acessível. penso, o ensino jurídico nessa área, no Brasil todo, enfim. Mas, cara, quando eu te conheci e comecei a enxergar, né, o quanto melhor, o quanto valia o meu tempo, a minha dedicação, o quanto a mentoria era impactante na vida das pessoas, pô, eu entendi que aquele era um valor ok. Uhum. Confesso que no início, cara, foi difícil pra mim, como eu acho que pode ser pra você que tá aí. Pô, falar, a minha mentoria vale R$ 25.000 no valor parcelado, né? Ou R$ 20.000 à vista. Pô, foi impactante pra mim. Acho que eu tinha algum receio de falar sobre isso, né? Uhum. Mas, cara, eu entendi que é isso. Uhum. É isso, né? Tem espaço, né? E a prova disso não sou eu que tenho que dizer que vale, ou você tampouco. Na verdade, é o mercado, né? E as pessoas estão pagando. Então, cada pessoa que paga tá dizendo que vale. E a opinião do seu amigo não vale de muita coisa, né? E pra te aliviar um pouco, ele não tá dizendo que a sua mentoria não vale os 20 mil. Ele tá dizendo que ele não consegue ver esse valor nele. Faz sentido isso? Sim. Como pode uma mentoria no previdenciário ser 20 mil? O que ele não concebe é como que ele faria isso. Mas você tá fazendo, as pessoas estão pagando, muito bem, obrigado, né? Sim, cara. Então a limitação não Sim. é em você, a limitação é no enxergar dele, tá tudo bem. Mas nesse lance do reconheço, né? Então, me veio isso aqui agora, Uhum. porque realmente, cara, é difícil. Você não vai ter o reconhecimento Dos iguais ali. E imagina se a mensagem fosse: cara, que feliz saber que o nosso conhecimento finalmente está sendo valorizado. Nasceu uma mentoria no previdenciário que é de 20 mil reais e as pessoas estão pagando, o que mostra que nosso conhecimento tem valor. A mesma pessoa poderia dizer isso, né? Mas ela escolhe olhar uma forma diferente, né? E como pra mim isso é muito novo, né? A gente tá falando aí de 8 meses de mentoria. Impactou, né? Impactou. Mas é legal. Eu acho que a gente vai ficando calejado. Primeiro te chamam de blogueirinho, né? Depois te chamam de empreendedor de palco. Depois eles te pedem emprego, né? O mais comum é isso. Cara. Que assim seja. Na época da faculdade, uma galera ria de mim, cara. Só que ninguém que riu de mim lá atrás tá melhor de vida do que eu hoje. Massa, né? Massa. Segue em frente, cara. Quando a gente escolhe jogar um jogo diferente, é normal não ter apoio de quem tava jogando aquele jogo antigo. É quase como se eles exercessem uma pressão pra você continuar jogando aquele jogo antigo, vibrando naquela frequência. Quando eu parei de sair com os amigos pra beber, cara, eles me sacaneavam, eles me julgavam. Só que sair com os meus amigos pra beber simplesmente não tava de acordo com pra onde eu tava indo, cara. E é natural que seja assim. Sempre que tem algum tipo de rompimento, sempre que você tem que ir pra um outro lugar, você vai enfrentar resistência. Às vezes dos amigos, às vezes dos colegas de profissão, às vezes da própria família, né? Só que se você tem um propósito, se você acredita em onde você tá indo, você tem que seguir em frente. Tem algo maior do que você te convidando pra seguir, né? E tem sido muito legal, cara. Muito impactante, assim. Esses dias atrás aconteceu um negócio muito legal, cara. A gente na reunião do Zoom, Da sua mentoria? da minha mentoria, quinzenalmente a gente se encontra pra debater os casos concretos da galera. Que lá Então, pode? Pode. É pra isso. Esse encontro Massa. é pra isso, né? Então eles encaminham com antecedência pra mim. Eu tenho a oportunidade de dar uma olhadinha, pesquisar alguma coisa, uma jurisprudência, enfim, né? E aí a gente vai pra reunião. Aí tinha um caso de uma menina, de uma advogada, jovem. Cara, ela me chama muita atenção. Ela tinha acabado de entrar na mentoria. Eu acho que ela tinha feito um encontro, era o segundo encontro dela. Ela assiste às aulas, os encontros, participa dos encontros, muitas vezes com a bebê no colo, cara. Cuidando da bebê, sabe? E aí ela tinha um processo e ela tinha uma dúvida naquele processo e eu disse pra ela, olha, pra mim a melhor estratégia é fazer esse movimento. É apresentar essa petição no processo, na justiça, processo judicial. Apresenta essa petição no processo e vai despachar com o juiz. Eu acredito que desse movimento vai sair uma decisão e ele vai determinar que o INSS faça esse pagamento administrativamente. Um valor que estava lá bloqueado, de atrasado. R$ 300 mil. Na advocacia previdenciária, Vitor, muitas vezes a gente trabalha no êxito. O que é Só isso? ganha se der Cara? certo. Só ganha se der certo. Se der errado, não ganha nada. E os percentuais
desses honorários advocatícios contratados, eles podem variar de estado para estado, sabe? Uhum. Então, São Paulo, a gente pode cobrar até 30% desses atrasados. Uhum. A maioria dos estados é assim que funciona. Enfim. E aí, ela fez aquele movimento que eu sugeri. Tem isso também, né, cara? Não adianta a gente sugerir A pessoa não fazer. e a pessoa não fazer. Ela né? fez. Fez. Me impacta muito a sua fala sobre isso também. Estar na mentoria é honrar o seu mentor, né? E honrar o mentor também faz o que o cara tá falando, Uhum. né? Enfim, aplica. E aí ela fez, cara. No outro encontro da mentoria, 15 dias depois, o valor tava liberado. Acho que até antes disso, cara. Quase 100 mil. 300 mil reais do cliente. Uhum. Ela ganhou 90 mil reais, cara. Uau. Ou seja, ela pagou a mentoria com sobra, né? Uma ideia, uma implementação, uma pergunta que ela fez, teve a movimento. resposta, pagou, sei lá, 20 mil por ano, ela fez 4 anos, né? 4 anos da sua mentoria pra frente já estão pagos, né? Só com aquele um movimento. É muito assimétrico, né? Cara, isso é muito legal, né? É verdade que isso... E motiva todos os outros também, né? A vitória de um autoriza a vitória do outro, né? A vitória de um autoriza a vitória do outro, sim. Que massa, cara. E, pô, olhar para aquela menina... De 70% a 80% dos mentorados... Eu não sei se você tem essa estatística, mas... Pra mim, lá, são mulheres. Legal. E o meu é mais equilibrado. Tem mais mulher do que homem, mas é mais equilibrado. E no direito eu vejo esse movimento por conta das pós-graduações também há muito tempo, cara. Maioria de mulheres. Na área G4, maioria de mulheres. Né? Acho que tem a ver com o perfil também do mentor, cara. Você tem uma linguagem polida, você tem uma linguagem que deve não repelir as mulheres, né? Porque para vender para as mulheres, você não tem que fazer nada especial ou específico para elas. É só você não ser um ogro troglodita que afasta elas, porque a maioria do mercado fala de um jeito estúpido. Eu já recebi feedback de mulheres falando, cara, eu gosto dos seus eventos porque não tem uma piada machista. E aí eu pensei, mas como assim? Nos outros eventos tem piada machista? Só que aí eu fui ver e sim, tem. É um ambiente que tem palavrão, é um ambiente que tem sei lá, excesso de testosterona de um jeito ruim, entendeu? Então, só de você não ser um ogro troglodita, você já consegue atrair. Só de ser um ambiente que não vai repelir as mulheres, isso já é o suficiente para elas se sentirem acolhidas ali, né? Sim. E, sei lá, talvez pela minha história mesmo, minha visão de mundo. Uhum. Acho que, além da minha história, pô, eu admiro muito isso, cara. Eu reconheço muito isso. Né? Que massa, cara. O quanto a mulher ali, né, se dedica para a advocacia dela, para a família, para os filhos, né? E enxergar essa mentorada como eu enxerguei ali, cara, com a bebê no colo e contando, professor, deu certo. Cara, e tudo que eu falo para ela, ela faz. Nas vitórias, todos os encontros da mentoria, eu acho que nenhum até aqui, Vitor, não teve falou. vitória. Sempre falou. Sempre Sério? tem, cara. Uau. Dá gosto isso, né? Muito amigo? legal, né? É muito poderoso, cara. Pô, faz muito sentido, cara. E o que você tem pra dizer pro cara que é advogado ou que tá exercendo qualquer outra área, qualquer outra atividade e tá considerando, tá pensando em dar esse passo e ser mentor? Só vai, né? Só vai. E... Cara, sabe o que eu me lembrei aqui? Eu me lembro uma vez na aula de pós. Eu terminei a aula, terminava ali umas 10 horas da noite. E olha o movimento que eu fazia. Eu vinha pra São Paulo. De Pinda? De Pinda. 1h30, 2 horas de estrada, enfim. Então eu saía do escritório. E aí vinha pra São Paulo, dava aula das 7 às 10, voltava pra Pinda. E, bom, fazia esse movimento 3, 4 vezes por semana. Fiz isso por 14 anos aproximadamente. Escritório e docência. E hoje eu continuo no escritório e tenho a mentoria. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Enfim. Mas eu me lembro um dia que eu saí da sala. Os alunos ficam para tirar dúvida normalmente e tal. E aí ficou um aluno. Jovem. Eu vi que ele ficou ali num cantinho e tal. E aí acabou a aula. Quando só estávamos nós dois, ele... Professor, eu escolhi o direito previdenciário porque eu vejo que é uma área promissora. Eu quero ganhar dinheiro com o direito previdenciário. Cara, eu não vejo mal nisso. Mas eu acho que tem que ter alguma coisa que move esse cara antes do dinheiro, sabe? Uhum.
Acho que o dinheiro é muito, pra Se mim, tiver algo a mais, é um indicador maior até que ele vai fazer mais dinheiro. pra mim, Vitor, é muito consequência das coisas, Uhum. cara. Essa é a visão que eu tenho hoje, sabe? E aí ele não ficou no direito previdenciário. Eu não o vejo. Acredito que ele não tenha ficado. Não o vejo. Então, por que que eu contei essa história, né? Por que que ela me veio, eu acho? Porque eu acho que tem que primeiro fazer sentido pro cara isso. Uhum. Pô, você gosta de gente? Você gosta de ajudar as pessoas? Antes de qualquer coisa. Porque não dá pra você mentorar sem gostar de gente. É difícil, né, cara? Tem uma galera aí no mercado, mas é difícil. Não dá, né, Vitor? Tem mentor que não mentora. Uma hora a casa vai Tem a cair. galera Né? que vende curso e chama de mentoria. Tem uns mais esquisitices no mercado aí. Então, eu acho que esse é um primeiro passo. Pô, faz sentido pra você, né? E em todos os sentidos. Pô, você gosta de gente, cara? Você vai conversar com as pessoas. As pessoas vão querer te acessar. E, pô, é normal, cara. É seu trabalho, Uhum. né? E só vai. Se isso fizer sentido, vai, né? Que Eu massa. fui. E tá feliz, né, cara? E eu Tô, acredito cara. que isso é o mais importante, cara. Se realizar fazendo o que você faz todos os dias. Tô feliz demais, cara. Que massa. Amigo, onde que as pessoas podem acompanhar o seu trabalho, conhecer mais sobre a sua história, ou, se trabalham com direito previdenciário, onde que eles podem aprender com você? Legal, cara. Tem o meu perfil no Instagram, onde tudo acontece. É o @prof. Rodrigo Sodero. Massa. E lá eu compartilho meus insights, enfim, a galera consegue me acessar, tem lá um link para conversar comigo e tudo mais. Que massa. E a sua mentoria começou tem 8 meses, mais ou menos. Como é que você vê na projeção do futuro, para os próximos 5 ou 10 anos? Onde você quer estar? Eu ouço o VDcast todos os dias, eu disse aqui praticamente, né? Vou trabalhar, volto a ouvir. Eu sabia que você ia me perguntar, podia me perguntar isso, né? Cara, eu tenho dificuldade em enxergar, sabia? Uhum, E aí eu vou voltar àquela história de escrever na areia, cara. uhum, Eu penso no outro. Eu quero estar entregando o meu máximo, impactando mais vidas e com mais qualidade ainda, sempre. uhum. Grana pra mim é consequência, cara. Então, tipo, não me vem algo assim, eu quero ter faturado, não sei quanto. Não, cara. Eu quero melhorar sempre e estar impactando cada vez mais a vida dessas pessoas com mais qualidade, enfim. É isso. Que bacana. E, de novo, eu acredito que se você tem essa postura e mantém essa postura, isso é o melhor até para você conseguir mais resultado, cara. Quando você olha para o outro antes de olhar para o bolso, cara, o resultado vem. É sobre pessoas isso aqui. Eu acredito nisso. Legal, cara. Feliz por tudo isso. Massa. E, amigo, eu tenho uma última pergunta para você. E você falou que ouve VDcast sempre. Então, eu vou perguntar de uma forma diferente do que eu costumo perguntar. Só para... Vamos lá. Cara, você deu aula por muitos anos, você posta no Instagram faz muito tempo, mas se tudo que você postou desaparecer da internet e você só puder compartilhar uma frase, um pensamento, um conceito, tudo sumiu, só pode ficar uma coisa. O que você deixa para todos os empreendedores do Brasil e do mundo? Todas as pessoas. Cara, olhe pro próximo, olhe pro outro, cuide do outro. Busque amparar o outro, enxergue a necessidade do outro. E busque fazer sentido para essas pessoas, para de fato fazer a diferença na vida delas, né? Então cuide do outro. Se importe genuinamente com o outro. E acredito que o resto é consequência, cara. Acho que olhar pro outro de verdade, com o coração aberto, se importar genuinamente. Acho que isso fez a diferença pra mim sempre. Escolher pela mentoria, Vitor, foi isso pra mim, cara. Olhar e falar, tá, eu posso gravar um curso legal, vai impactar, vai. Mas como impactar mais de perto e sentir o resultado disso? E pra mim, isso é um impulso pra fazer mais e mais, né? E com a mentoria isso acontece. É isso, cara. Que massa, amigo. Grato pela sua contribuição aqui e pelo seu tempo, cara. Veio ontem pra cá, dormiu aqui em Alphaville pra estar aqui nesse momento. Eu quero
reconhecer você por isso e que a sua história mexa com as pessoas, que a sua história inspire outras pessoas a construírem o caminho delas, a vida de mentor delas. Legal, cara. Muito obrigado pelo carinho. Valeu. Valeu. E se você está assistindo aqui no YouTube, toque aqui para conhecer outras histórias de outros empreendedores digitais do bem. Eu sou Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais.